Oi, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula com o Fotopia, que é a plataforma que a gente vai usar para desenvolver os estudos de imagens dentro da disciplina. Nossa segunda aula desse semestre, é isso? Então, como é que a gente vai acessar essa plataforma? A gente pode pesquisar no Google pelo nome, né? Que é esse aqui, ó, Fotopia, e já vai aparecer na nossa pesquisa logo essa busca, esse resultado da busca, né? Online foto editor. A gente pode clicar ou pode ir a colocar fotopia.com, tá? Aqui a gente já vai ter essa área de trabalho muito semelhante ao que a gente viu lá nos nossos slides. Então, eu indico que antes de ver esse vídeo, vocês possam ver o nosso guia de estudos, onde tem explicando passo a passo das atividades, e lá vai ter a indicação de leitura, tanto do arquivo dos slides, que é um PDF, na verdade, que tem Conhecendo Fotopia, quanto as informações sobre interpolação. São dois arquivos, que são as atividades necessárias para a gente cumprir o que a gente vai estar realizando aqui no software em si, né, na plataforma em si. Segundo o que tem lá nos slides, a gente pode perceber que a plataforma é bem amigável e muito semelhante ao Photoshop, mas quem também nunca usou o Photoshop vai poder utilizar com muita clareza, porque ela é muito fácil de utilizar. Aqui na parte de cima, a gente tem as coisas básicas já do software, né, da plataforma, que é abrir arquivo, editar, imagem, camada, e tudo isso a gente vai ver ao longo das práticas. Do lado esquerdo, a gente tem as ferramentas, né, e algumas delas já foram descritas lá nos slides, como a ferramenta de corte que a gente vai utilizar hoje, a ferramenta de mãozinha, que ela serve para a gente passear com as imagens, e a ferramenta de lupa, que é para a gente também fazer as modificações necessárias para estar caminhando na área de trabalho. Do lado direito, a gente tem a história, né, que é onde a gente vai poder acompanhar os passos que a gente deu nas atividades, e também a parte de camadas, que isso a gente vai poder perceber assim que abrir uma imagem. E qual imagem vocês vão manipular nessa primeira aula com Fotopia, né, nossa segunda aula do semestre? Eu vou colocar para vocês um link e vocês vão baixar a imagem. Cada imagem vai ter o nome de vocês e a imagem que cada um vai poder utilizar, tá certo? Então, como cada um já baixou sua imagem, eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer isso, tá? Vocês vão, lá no link que tiver no Moodle, né? Vou colocar aqui o link para vocês, então vocês vão baixar lá do Drive, e aí vocês vão encontrar a imagem com o nome de vocês. Clica na imagem, tá? E vem aqui, ó, e faz o download, certo? Fez o download, e aí vocês vão ter a imagem com o nome de vocês disponível, tá ok? Mas aí, voltando por Fotopia, vocês vão ter a imagem salva, vocês vão abrir essa imagem, tá? Foi lá, abriu a imagem com o nome de vocês e a imagem que vocês vão estar trabalhando. Como é que vocês vão fazer essas formatações que a gente necessita, né? Fazer as coisas de interpolação, que é o nosso estudo da nossa segunda aula. Bom, vocês vão manusear o software de acordo com o que a gente viu lá na apostila e eu vou fazendo aqui para vocês também. O primeiro ponto é a gente ver algumas coisas relacionadas à modificação do tamanho da imagem, né? E como é que a gente faz isso? A gente vem aqui, ó, imagem, tamanho da imagem. Quando a gente chega aqui, é bem simples, aparece aqui tamanho da imagem, aparece o pixel, aparece o DPI da imagem e aparece essa caixinha que é marcada aqui, que está referente a esse nome que está em inglês aqui, né, que é Resemple, que quer dizer o quê? Quer dizer que a partir do momento que eu fizer qualquer modificação, o software vai encontrar as melhores maneiras de estar configurando os pixels e encontrando da mesma forma o que pode proporcionar essa junção ou diminuição deles na configuração da imagem. A gente vai hoje reduzir o tamanho da imagem, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso aqui marcado, essa correntinha. Se eu desmarcar ela, eu vou poder mudar. E aqui embaixo não vai diminuir. Se eu deixar ela marcada, tudo que eu mudar aqui embaixo, certo? O software vai calcular automaticamente. Então, a gente deixa essa correntinha marcada, tá bom? Então, eu tinha um tamanho aqui de 1280, que era o tamanho da minha imagem, e eu vou reduzir ela pela metade. A metade de 1280 vai dar aí 640. Então, eu vou colocar aqui 640. E eu estou reduzindo o tamanho da minha imagem. Vou deixar aqui marcado pixel, tá? A gente está trabalhando com pixel, pode ser porcentagem, milímetro, polegada, a gente continua com pixel.
Nós vimos também lá nos slides as definições de interpolação, que a gente tem a vizinho mais próximo, né, a Bict-Sherper e a bilinear. A gente vai continuar trabalhando com a bilinear de acordo com as definições que a gente viu. E essa é a nossa primeira atividade. Nós vamos reduzir o tamanho da imagem. E a gente aceita, tá? E a gente reduziu o tamanho da nossa imagem. Uma coisa importante, muitas vezes quando a gente está trabalhando com o celular, principalmente se a gente aumentar, eu vou fazer o caminho contrário. Vou aumentar isso aqui, né? Então, eu vou colocar para 18 mil, vamos dizer assim, só para a gente ver. Aumentou muito e eu me perdi, né? Ficou muito forte. Então, eu venho aqui, ó, encaixe na área de trabalho. Então, eu consigo me encontrar, certo? Ó, tá aqui na nossa história como é que a gente tá fazendo os procedimentos no software. Venho para cá e voltei para a minha imagem já reduzida, para a gente não precisar fazer a operação de novo, e venho em encaixe da área de trabalho, e eu já fico com a minha imagem já proporcional desse jeito, tá ok? Então, essa é a nossa primeira atividade, a gente mexeu com a interpolação, a gente mexeu com o tamanho da imagem, a gente reduziu a imagem. E como é que eu faço para salvar isso? Eu venho aqui, arquivo, salvar, e venho para essa opção aqui, ó, PSD, PSB, que é onde eu vou estar salvando o meu arquivo. E é essa nossa primeira atividade. Não vou selecionar nenhuma dessas opções aqui e vou salvar em PSD. Minha imagem estava salva em JPEG, vou salvar em PSD. E essa é a nossa primeira atividade. Nós vamos salvar essa imagem e vamos ter a imagem com tamanho reduzido, tá? Essa é a primeira imagem, tá bom? Então, a gente já salvou aqui, é o primeiro arquivo de vocês. Aí, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer também o processo de corte. O que é que eu vou fazer aqui? Vou utilizar essa ferramenta aqui, ferramenta de corte ou C. Como é que eu posso visualizar os atalhos dessa plataforma? Eu venho aqui em mais e venho em atalhos de teclado. E aqui eu vou ter todos os atalhos, tá certo? Depois eu vou colocar no slide para vocês, mas aqui vai ajudar bastante, certo? Ou eu posso simplesmente esperar um pouquinho e colocar o mouse sobre essa ferramenta que já vai sair entre parênteses qual é o atalho. No caso do corte, é C. Venho, seleciono ela, tá? E aqui eu já tenho uma série de características dessa ferramenta. Eu vou fazer o seguinte, aqui está livre, eu vou selecionar tamanho fixo, que é taxa fixa, na verdade, ou tamanho fixo. Aí tem essas duas opções, a gente vai selecionar tamanho fixo, ok? E aqui eu vou colocar uma largura fixa para isso, então eu vou colocar 1000 por 1000. Ó, tenho já esse tamanho todo, certo? Ficou muito grande, vamos diminuir 500 por 500. Tenho aqui outro tamanho, certo? E a gente vai vendo que eu posso deixar isso aqui fixo também, tá? Foi só um exercício para vocês notarem. Eu posso vir aqui do lado, vai aparecer essa setinha, e eu posso diminuir esse tamanho, tá? E posso trabalhar dessa forma, diminuindo e ajustando. Como eu tenho um tamanho fixo, a largura vai ser sempre proporcional, tá bom? A taxa fixa, o que é que vai acontecer? Ele vai sempre ter um tamanho proporcional. Então, aqui, ó, se eu colocar 10 por 10, eu consigo fazer essa proporcionalidade, tá bom? Então, só para mostrar para vocês a título de conhecimento. Então, o que é que a gente vai fazer? Vou selecionar aqui, voltei para a minha seleção, mas para essa atividade a gente vai trabalhar com corte, deixa a taxa fixa 10 por 10, vem aqui com o mouse, seleciona o centro da imagem, ou aperta Enter, ou aperta essa parte aqui que é confirmar. Recortei a minha imagem, tenho a minha imagem recortada. É o segundo passo da nossa atividade. E depois a gente vai mexer com o equilíbrio de cores, que foi outra parte que a gente estudou. Eu venho aqui em imagem, ajuste, equilíbrio de cores, ou simplesmente aperto Ctrl B. E aqui eu tenho a taxa de cores da minha imagem, que eu posso modificar essa imagem, tá certo? Só que antes disso, para não alterar a minha imagem final, eu vou ensinar vocês a fazer outra coisa. No Photopea, quanto no Photoshop e esses programas de edição de imagem, se eu não quiser mexer na minha imagem principal, eu posso fazer camadas e ir alterando elas. Eu vou apertar Ctrl J, certo? E eu vou criar uma camada de cópia, ou seja, eu dupliquei a minha
imagem, então eu tenho aqui Ctrl J, certo? E aí eu posso criar uma imagem. E essa imagem ela vai estar sobreposta à minha outra camada, tá bom? Então, assim, eu consigo duplicar essa camada, tá? E eu venho aqui eu posso visualizar só uma, aqui eu posso visualizar as duas clicando nesse olhinho, tá ok? E aí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar, usar só a camada de cima, vem aqui novamente em imagem, ajustes, equilíbrio de cores ou Ctrl B, eu tenho aqui alcance de sombras, tons e realces. Eu vou continuar usando sombras só. Na aula de cores a gente vai ver mais sobre isso. E vou aumentar o vermelho para 100, certo? E aí eu modifiquei a minha imagem com tom de vermelho para 100. Aceito, certo? E tem a imagem modificada, ou seja, eu aprendi a fazer camadas e aprendi a fazer o equilíbrio de cores. E aí eu vou salvar novamente e vai ficar aqui Cíntia, entre parênteses 1, tá bom? E aí, eu já tenho dois arquivos, então é isso que vocês vão me entregar, esses dois arquivos. Vou ver com vocês como é que a gente faz para, quando eu abro esses arquivos, ó. Vou vir aqui, abrir, tá? Tô lá em downloads, e aí eu vou, esses arquivos que eu salvei com vocês, ó. Cintia 1 foi esse último. Quando eu abro, eu já vou abrir cada um dos arquivos de vocês dessa forma, as alterações que a gente fez, tanto a layer, né, que é essa camada que a gente alterou a cor, quanto essa outra camada, que é a principal. Então, é isso que eu vou pedir para vocês nas atividades. Dois arquivos, o primeiro com a alteração da interpolação e o segundo cortado com o arquivo com equilíbrio de cores com vermelho 100%. Mas aí vocês fazem na imagem de vocês, que eu vou atribuir o nome de vocês lá e vai estar lá no arquivo do Google Drive. Certo, pessoal? Qualquer dúvida, podem mandar mensagens e até mais. Tchau, tchau.